paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui para aprendermos com o Senhor através das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando, como todos sabem, os livros de Ruth e Esther. Iniciamos o trimestre com o livro de Ruth. Nossa lição tem como título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. A lição de hoje, lição de número 11, do dia 15 de setembro de 2024, que, por coincidência, hoje é o Dia Nacional da Escola Dominical, né? Então, comemoramos hoje o Dia Nacional da Escola Dominical. E temos como título, neste domingo, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. No caso, o texto áureo encontra-se em Esther, capítulo 6, versículo 11, que diz assim o texto: E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Esther 6:11. A verdade prática nos diz o seguinte: Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo dele. É um dos atributos de Deus ser soberano. E a soberania de Deus, né, como entendemos que Ele é um Deus soberano, Ele faz o que quer, na hora que quer, com quem quer, do jeito que quiser e não tem que dar explicação a ninguém. Ele abate, Ele exalta, Ele fere, Ele sara, Ele cura, Ele exalta, Ele faz o que quiser, porque Ele é. A leitura bíblica em classe encontra-se em Esther, capítulo de número 6, dos versículos de 1 ao 14. Passaremos a ler. Diz assim a palavra de Deus. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtan e Teres, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então, disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei, que entrasse. E então, entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se-lhe diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã
se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram em levar Amã ao banquete que Esté preparara. Glória a Deus. Essa leitura encontra-se em Esté 6, de 1 a 14, como nós dissemos, e nessa lição nós vamos aprender, nós vamos verificar que na humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, né, quão importantes são essas passagens e mostram grandemente a providência divina, né? Mostram grandemente a providência de Deus na história do povo hebreu, na história de Esté, na história do próprio Amã, né? Porque chega em um momento crucial, nós vamos entender isso lá no decorrer da lição, e também na vida de Mardoqueu, que estava assentado à porta do rei, mas que Deus o usa como um grande instrumento dele, assim como Esté, que foi o principal instrumento que Deus usou nessa história e cujo livro leva o seu nome, né? Então, na lição anterior, na lição de número 10, nós vimos que Mardoqueu orienta a Esté a falar com o rei, porque para tal coisa Deus a tinha colocado como rainha. Esté adentra a presença do rei, correndo risco de vida, porque ninguém podia entrar à presença do rei se não fosse chamado pelo rei. O rei usa de misericórdia para com Esté, Esté acha graça aos olhos do rei, ela toca o cetro do rei, né? Ele estende o cetro para Esté, Esté toca o cetro do rei, e o rei pergunta qual é a petição que Esté iria fazer. E Esté diz que ela iria dizer a petição num banquete que iria preparar para o rei. Isso nós encontramos lá no capítulo anterior ao que lemos, no capítulo 5, no capítulo 4 de Esté, né? E nessa noite deste banquete, que é a noite decisiva, é a noite que Deus, né, trabalha para reverter toda uma situação que estava se levantando contra o povo judeu. E ele usa essa mulher, né, essa serva dele, usa o próprio Mardoqueu, né, e é impressionante, ele usa o rei Assuero e até o próprio Amã. Deus faz com que ele chegue no momento certo. Nós vamos ver isso. Então foi uma noite decisiva, dois cenários distintos, né? Enquanto Assuero foi para o seu aposento, né, Esté ofereceu o banquete, depois do banquete, né, temos a Amã volta saindo jubilante, né, sai se achando, como diz o ditado, e já o Amã saiu exultante e Esté prepara um segundo banquete, né? E nesse júbilo que Assuero estava com Amã e nesse banquete com a rainha Esté, e quando Amã vai saindo, no versículo 9 do capítulo 5, nós vemos que essa alegria de Amã se torna em raiva. Se torna em raiva porque no versículo 9 do capítulo 5 está escrito assim: então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu.
Amã, porém, se refreou e veio à casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Ou seja, na hora que Amã estava saindo do banquete, ele se achava uma pessoa importante, uma pessoa que foi honrada pela rainha Ester, pelo rei Assuero, que foi o único convidado deste banquete que foi dado pela rainha Ester ao rei Assuero, e ele foi o único convidado. Então ele estava se sentindo a última Coca-Cola no deserto. E ao sair desse banquete, jubiloso, alegre, todo cheio de si, dá de cara com Mardoqueu, que ele já o tinha como um desafeto. E esse encontro transforma toda a sua alegria em raiva, né? As pessoas que vivem em função das coisas terrenas, as pessoas que não têm no Senhor, né? Não têm no Senhor o seu esteio, não têm no Senhor a sua segurança, não têm no Senhor o seu porto seguro, ela é suscetível a tantas coisas que ocorrem na terra e a variação de humor, assim como aconteceu com Amã nesse momento. Ele quando encontra com ele, lembra do ódio que tinha contra Mordecai, contra Mardoqueu ou Mordecai, e lembra-se do intento dele, do decreto que ele havia solicitado que o rei assinasse para destruir a raiva dele. O ódio dele contra Mardoqueu era tão grande que ele não tinha por suficiente fazer o mal apenas contra Mardoqueu, e sim contra todo o seu povo, né? E ele vai e diz que não iria se satisfazer, né? Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia que pretendia matar todos os judeus. E ele diz que não se satisfaria enquanto não visse Mardoqueu morto, enquanto não matasse Mardoqueu. Então, quando ele chega em casa, reúne a sua esposa, a sua mulher e os seus jovens, os seus sábios, e aí ele recebe um conselho. Vamos ver o conselho que Amã recebeu. E contou-lhes Amã, versículo 11 do capítulo 5, e contou-lhes Amã a glória das suas riquezas. Ele havia contado tudo a eles, e contou-lhe Amã a glória de suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Por que Amã diz isso? Porque ao final do primeiro banquete, deste dia em que Amã saiu jubiloso, o rei pergunta qual era a petição de Ester. E Ester lhe responde que iria lhe fazer um outro banquete. Ela pedia que o rei viesse no dia seguinte, porque ela iria fazer um outro banquete para o rei Assuero e para Amã. Então, Amã saiu, né, achando-se o máximo. E aqui ele conta, né, que foi convidado com ela juntamente com o rei Assuero. E no versículo 13 continua Amã dizendo: porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhes disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Ora, acabou a noite, nessa noite decisiva, desculpe, acabou essa noite decisiva, e temos dois cenários, né? Amã indo dormir com um plano, indo dormir com algo que ele iria fazer, que iria acabar com aquele a quem ele desprezava,
e acabar com aquele a quem ele odiava. E o rei Assuero vai tentar dormir. Mardoqueu está tranquilo, dormindo, confiante no Senhor. E o rei Assuero vai tentar dormir, não é? E nesse momento aqui, haviam passado 5 anos do tempo que Mardoqueu havia alertado ao rei sobre o intuito de 2 eunucos que iriam intentar contra o rei. E aí Deus providencialmente tira o sono, né? Tira o sono do rei e começa a trabalhar em favor de Mardoqueu. E isso tinha que acontecer exatamente nesta noite. Por quê? Porque Amã estava decidido. Quando ele chegou em casa, a sua mulher e os seus companheiros lhe deram um conselho para que ele fizesse uma forca e que no dia seguinte pedisse ao rei, né, para enforcar Mardoqueu, ou seja, tinha que ser naquela noite. E Deus chega no momento certo, na hora certa. Assim como chegou aqui na vida de Mardoqueu para o livrar dessa forca, chega na sua vida, chega na minha vida, já tem chegado na minha vida assim. Temos vários e vários testemunhos, várias e várias passagens em que Deus chega no momento certo. No momento certo, Ele age. O eu sou, Ele faz, o Todo-Poderoso, Ele faz. E nós só temos que confiar, nós só temos que aguardar o agir de Deus. Salmos 127, versículo 2, ele fala sobre isso, ele trata sobre isso de que Deus trabalha pelos seus. Deus estava trabalhando em toda essa situação, em todo esse problema que estava vivendo Mardoqueu e Esté e todo o povo judeu, mas Deus estava trabalhando, porque lá no Salmo 127, 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Ou seja, Mardoqueu não estava sabendo do que estava passando à noite com o rei Assuero, Mardoqueu não estava sabendo o que Amã estava tramando, mas uma coisa ele sabia, que Deus era com ele, que o Todo-Poderoso era com ele, tanto que quando ele falou com Esté para que Esté fosse interceder junto ao rei, ele diz a Esté: olha, se você não fizer isso, Deus levantará outra pessoa para fazê-lo. Então, Deus é aquele que trabalha a favor daqueles que neles esperam. Deus é aquele que trabalha em favor daqueles que Ele ama. E aí, no dia seguinte, né, tanto que o versículo, a leitura que nós fizemos, né, na escola, o texto básico da escola dominical de hoje diz, o versículo 1 do capítulo 6 diz: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Ou seja, o rei ficou sem sono, foi uma providência divina, Deus tirou o sono do rei, né? Foi uma providência divina para que ele dissesse: tragam-me os livros. E como Deus é tremendo, porque a providência divina foi tal, a providência de Deus foi tal, que fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava de Mardoqueu. Foi lido exatamente um texto que havia se passado há 5 anos atrás. Eram 5 anos que havia acontecido isso, e quando é feita a leitura do que Mardoqueu fez em favor do rei, e aí ele diz: o que foi feito para Mardoqueu? O que ele ganhou? O que foi feito para agradecer a esse homem que livrou o rei de um atentado, né? E a palavra de Deus, ela declara: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Romanos 8 e 28. Então, o sono do rei que foi-se, toda essa situação contribuiu para o bem de Mardoqueu, né? Então, forca ou honra, né? O rei perguntou se havia sido feita alguma coisa a favor de Mardoqueu, e Amã
estava tentando matá-lo e o rei em honrá-lo. E então, enquanto Mardoqueu dormia, um sono tranquilo, né, Deus estava trabalhando em seu favor. Né? E no capítulo 6, versículo 4 ao 6, diz que ele estava trabalhando. Então disse o rei: quem está no pátio? Olha como Deus trabalha. Quem estava no pátio? Né? Quando o rei Assuero, ele decide que vai honrar a Mardoqueu, mas ele não sabia como honrá-lo, ele não veio à sua mente uma forma de honrá-lo. E aí, nesse exato momento, ou seja, já era de manhã, o rei havia passado a noite em claro, e pela manhã, lá vai Amã ter com o rei para pedir que o rei autorizasse o enforcamento de Mardoqueu. E ele nem sabia que o rei estava querendo honrar aquele a quem Amã iria matar. Então, até Amã chegou na hora exata. Porque na hora que o rei decide honrar, ele pergunta aos seus servos, lá no capítulo 6, versículo 4. Então disse o rei: quem está aí no pátio? Ele escutou que chegou alguém. E ele disse: e Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Ou seja, Amã já tinha preparado a forca, já tinha mandado construir a forca e vai ao encontro do rei, e chega exatamente na hora em que o rei não sabia o que fazer para honrar aquele que o havia livrado. E nesse momento, Mardoqueu entra e o rei pergunta a Mardoqueu. E ele, presunçosamente, com uma autoconfiança grande, porque já tinha jantado com o rei e a rainha, já tinha sido convidado para um segundo banquete, e aí ele diz, ora, no versículo 6 ele diz: então Amã disse no seu coração, ou seja, a palavra de Deus diz que ele disse no seu coração, ele pensou, quando Deus perguntou a ele: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? E aí ele diz: só pode ser eu, né? Como diz aqui a palavra, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? E aí ele vai e fala com o rei dizendo: olha, que pegue as vestes do rei, o cavalo do rei, que vistam com a veste do rei, monte no cavalo, como o texto que nós lemos. Ou seja, presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e de orgulho, que era o que Amã era um homem soberbo, um homem orgulhoso, tanto que ele começou a odiar Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava diante dele. E nesse momento aqui, a gente nós podemos entender que se cumpre aqui o que está escrito lá em Provérbios 16, 18. Né? Nós sabemos que lá em Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a queda. Provérbios 16, 18 e 19 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Ou seja, a palavra de Deus diz que nós devemos preferir a humildade de Cristo, que nos livra de ambições egoístas e nos faz considerar outros superiores a nós mesmos. Né? Como diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículos de 3 a 8. Esse é um texto que me encanta na palavra de Deus e que devemos tê-lo em nossos corações, que é um texto que fala exatamente, Filipenses, capítulo 2, que diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória. 2, do 3 ao 8. Ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não precisava humilhar-se assim, mas por amor a mim e a você, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, o que nós aprendemos nessa passagem aqui também do livro de Esther é que é muito melhor buscar a humildade de Cristo que nos livra de ambições egoístas. Lembra o que disse lá no Provérbios 16, 19? Que melhor ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Você já imaginou? Imagine aí o que é repartir despojos com soberbos. Despojos são tesouros de guerra que são adquiridos por conta de uma guerra, por conta de uma bem-sucedida campanha, né? E se todos são soberbos, cada um vai dizer que foi melhor do que o outro e que merece mais do que o outro. Já pensou a confusão? Imagine a confusão que é. Quando que você ser humilde de espírito com os humildes, você vai ter uma convivência muito mais harmônica, muito melhor, né? E nesse ponto aqui, né, quando Amã define ali o que deveria acontecer com o homem cuja honra o rei queria exaltar, lembra exatamente o que aconteceu com José, né? Amã determinou o que ia ser feito para honrar a Mardoqueu. Neste caso, ele achava que era para ele, mas foi para o seu inimigo, foi para Mardoqueu. Deus honrou a Mardoqueu através de algo que Amã gostaria de fazer, Amã gostaria de ter. E lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, quando José se dá a conhecer, ele diz: o mal que vocês intentaram fazer tornou-se em bênção para que hoje eu pudesse estar livrando a vocês, né? José teve esse entendimento, né? Meu avô dizia que o mal que os outros me fazem, este não me faz mal. O que me faz mal é o mal que eu faço aos outros. Se eu faço mal aos outros, esse mal me faz mal, porque retrata que está saindo de mim algo que não é bom, que não é de Deus, mas quando alguém faz um mal para mim e eu sou humilde e eu entendo e eu apresento ao Senhor, lá na frente o Senhor me exalta como exaltou a Mardoqueu, como exaltou a José. Então que fiquemos com essa lição, né? Então o devido lugar à honra, né? Na realidade a honra, como Mardoqueu foi honrado ali, é interessante que no texto, quando acaba aqui no texto base, quando o Amã faz tudo o que pretendia que acontecesse com ele, faz tudo o que ele com Mardoqueu, e aí a palavra de Deus diz o quê? Que depois disto, no versículo 12 do capítulo 6 de Esther, diz: depois disso Mardoqueu voltou para a porta do rei. Mardoqueu recebeu aquela honra, Mardoqueu recebeu aquela honraria, mas Mardoqueu não saiu do lugar dele. Ou seja, não subiu a cabeça aquela honraria, né? Nós devemos honrar aqueles que são dignos de honra. Honrar pai e mãe, honrar os pastores. A palavra de Deus nos diz que nós devemos honrar os anciãos, os mais velhos, mas a honra a essas pessoas, a honra àqueles que nos presidem, não deve ser confundida com bajulação. Não é uma bajulação, mas é preciso considerar, como o comentarista diz aqui: contudo, é preciso considerar sempre que honra não se exige, se recebe com humildade. Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Ou seja, esta é uma grande lição
que o livro de Esther nos traz através dessa atitude de Mardoqueu. Por mais honrados que sejamos, eu não posso exigir que eu seja honrado. Ninguém pode exigir honra, porque quando você exige honra, você está sendo soberbo. Como assim, irmão Ricardo? Na hora que você exige honra, você está exigindo honra porque você se acha merecedor dessa honra, né? Quando eu me acho merecedor dessa honra, eu estou olhando para meus méritos, eu estou olhando para para os meus feitos, para a posição que ocupo, seja lá para o que for, e estou querendo ser honrado por causa disso. Mas quem merece honra, ele não exige honra, né? Se ele não exige honra, quando ele é honrado, ele sabe que aquela honra não é dele, é de Deus. Como diz a nossa verdade prática, né? A nossa verdade prática, ela diz: Deus abate e exalta quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-los. Por que glorificá-lo quando somos humilhados? Porque somos dignos de que Ele nos console, né? Quando o glorificamos, quando somos humilhados e o glorificamos, Ele nos consola, Ele nos derrama o bálsamo e no devido tempo, na hora correta, Ele nos exalta, né? E aí, se exaltados, a glória continua sendo toda dele. É o que diz a verdade prática. Então, o local da honra, né? Quando o devido lugar da honra é para quem é realmente humilde e que consegue receber essa honra, né? Então, o terceiro tópico da lição trata da síndrome de imperador, que o comentarista analisa de uma forma bem peculiar e que concordo com ela, que na hora que que o rei pergunta a Amã como deveria ser honrado aquele homem cuja honra o rei queria exaltar, Amã pede a veste do rei, o cavalo do rei, a coroa e pede que mande anunciar que é assim que se faz ao homem cuja honra ele quer exaltar. Ora, Amã estava certo de que aquilo ali seria feito com ele, né? Imaginando que a honra seria para ele, ele revelou o que ele queria. Ele queria a roupa do rei, o cavalo do rei e a coroa do rei. E aí teve um que desejou ser igual a Deus e foi lançado do céu, né? E foi lançado e caiu, e atualmente alguns psicólogos têm denominado isso como a síndrome do imperador, né? Que são pessoas que são egocêntricas, reinam dentro e fora de casa, ditam regras e exigem o que querem. Amã era assim. Ele queria porque queria ser bajulado, ele queria porque queria ser exaltado, ele queria porque queria ser honrado à força, né? Mas, quando somos humildes, acontece o que aconteceu com Mardoqueu. Fazendo o que é para ser feito, no tempo certo, a honra vem, né? Então, o mau prenúncio, né? Quando no finalzinho do texto que nós lemos, há um mau prenúncio. Quando ele acaba de honrar Mardoqueu, aquele a quem ele iria pedir o enforcamento, volta para casa, né? Frustrado, angustiado, e quando chega lá querendo consolo, querendo escutar uma palavra de ânimo, aí houve uma sentença. Capítulo 6, verso 13, diz assim: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Ou seja, quem disse isso foi a sua própria mulher, dizendo que, olha, se o rei mandou exaltar Mardoqueu e você está intentando contra ele, está perdido, você não vai conseguir nada. E aí,
nessa passagem, nessa noite, com tantos acontecimentos, nós podemos concluir o seguinte, que lá em Suzã, onde havia um plano contra os judeus, aonde havia um que levantou-se contra Mardoqueu, em 24 horas, desculpa, de um dia para o outro, houve uma reviravolta. Em menos de 24 horas, tudo mudou. Quando Deus age, Ele faz e faz bem feito, né? Ele permanece no controle de tudo. Ele sempre age no momento certo. Portanto, seja qual for a luta que você esteja passando, seja qual for a situação que você esteja vivendo, entregue nas mãos do Senhor, que Ele faz. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, nos abençoe e nos dê uma semana abençoada. Amém. Na Assembleia de Deus em Candelária, a prática de dizimar e ofertar transcende o aspecto financeiro, se tornando um ato de fé, obediência e solidariedade. Dizimar e ofertar na AD Candel é um ato de fé que sustenta a obra do Senhor, uma expressão de fidelidade a Deus e um ato de amor e generosidade para com o próximo. Essas contribuições, além de manter a igreja funcionando, impactam vidas por meio das missões e evangelismo, proporcionam cuidado aos idosos através do CIAD, ajudam os pastores no campo e mantêm o nosso quadro de funcionários. Não deixe essa obra parar. Contribua com amor por meio da maquineta que está na mão dos nossos obreiros, por crédito ou débito, por meio do QR Code fixado em cada banco ou através da nossa chave Pix 08 332 785 000101 em nome da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Realizada a sua contribuição, envie o seu comprovante para este WhatsApp que aparece aqui na tela e que Deus continue a derramar ricas bênçãos sobre a sua vida.